Artigo 5º, parágrafo 1º, segundo aqui, são dois pontos bastante interessantes. Vamos lá. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, aqui nós estamos falando de José Afonso da Silva, eficácia e aplicabilidade da norma constitucional. Então, a regra dentro da nossa Constituição é que as normas constitucionais, daquilo que tange direitos e garantias fundamentais, têm aplicação imediata. Ou seja, não precisa de lei infraconstitucional, não precisa de nenhuma atitude do Legislativo ou do Executivo e automaticamente ela passa a produzir efeitos. Essa é a regra, tá bom? Só bastante cuidado, e esse tópico aqui para você que vai fazer o TJ, basta saber isso, mas só porventura se você estiver aparecendo no TRE, o TSE unificado, que está com o edital aberto, aí você precisa aprofundar isso aqui, porque esse é um dos tópicos do TSE, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha. Existem normas de eficácia plena, que é o nosso caso aqui, normas de aplicação imediata, existem normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. A eficácia contida e a limitada, elas dependem da existência da lei, ou para produzir efeitos, ou para limitar os efeitos que elas necessariamente vão produzir. Professor, qual é a distinção? Para você na VUNESP não tem necessidade de saber isso a fundo, tá bom? Basta saber que existem normas de direito fundamental que precisam de lei infraconstitucional para esgotar a produção da totalidade de seus efeitos, ou para produzir efeitos, ou para limitar a quantidade de efeitos que elas porventura possam vir a produzir, tá bom? Mas na VUNESP, quando cai isso, é literalmente o texto do artigo 5º, parágrafo 1º. Então, para ficar bem claro isso na sua mente, ó, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá bom? Ficou bem claro isso aqui para você. Agora, o nosso parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por elas adotado, dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, perceba, os direitos e garantias fundamentais não excluem outros. Então, perceba, o rol dos direitos fundamentais, ele não é taxativo, tudo bem? Ou como o pessoal do direito civil gosta de falar, né? Não é números clausos, tá bom? Ele, na verdade, ele é um rol exemplificativo. Então, perceba, existem direitos e garantias fundamentais que estão consagrados em outros dispositivos da Constituição. O exemplo mais clássico aqui é o artigo 225, que fala do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E existem normas de direitos e garantias fundamentais que são previstos fora da Constituição, como, por exemplo, os tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, tá bom? Exemplo aqui. O Pacto de São José da Costa Rica, ele assegura para nós de forma expressa o duplo grau de jurisdição, que é uma garantia fundamental, na verdade é um direito fundamental. Agora, quando eu olho para a Constituição, esse mesmo preceito, duplo grau de jurisdição, ele é previsto de forma implícita. Isso cai na VUNESP. Duplo grau de jurisdição é expresso no pacto e é implícito no texto da Constituição. Como implícito, professor? Quando você estuda a competência dos tribunais, ela traz a possibilidade para os tribunais superiores apreciarem recurso. Então, quando você colocou a competência recursal dos tribunais, nós temos consagrado o duplo grau de jurisdição. Então não esqueça, o artigo 5º, na verdade, os direitos e garantias fundamentais não é um rol taxativo, mas sim meramente exemplificativo, tá bom? E já que estamos falando no artigo 5º, parágrafos aqui, nós vamos abordar aqui essa questão também, ó. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Então, o famoso TPI, criado lá pelo Tratado de Roma, do qual o Brasil manifestou adesão. Bastante cuidado aqui, porque quando nós olhamos para a questão da soberania, a soberania sob o ponto de vista internacional, o Brasil não é obrigado a aceitar decisões, determinações de outros países, enquanto estados aqui enquanto país, assim como ela não é obrigado a aceitar decisões ou imposições de organismos internacionais. Entretanto, a exceção é quando o Brasil, de livre e espontânea vontade, decide aceitar determinada decisão, determinada imposição, ele o faz porque quer. E isso não representa o fato do Brasil abrir mão de sua soberania. Pelo contrário, ele é tão soberano que ele aceita a decisão do outro. Então, no caso do Tribunal Penal Internacional, TPI, o Brasil manifestou adesão, ou seja, ele aderiu ao tratado e automaticamente ele se submete à jurisdição do tribunal. O Tribunal Penal Internacional vai tratar de coisas graves, por exemplo, crimes de guerra,
guerra, crimes contra a humanidade, e o Brasil, caso porventura ele figure dentro do TPI como réu, ou seja, por algum motivo convocado por alguma circunstância, o Brasil vai aceitar a decisão do Tribunal Penal Internacional sem questioná-la, tá bom? Bastante interessante aqui. Vamos lá, avançando aqui, ó, nós temos aqui essa prova foi aplicada na cidade de Marília, tá bom, interior de São Paulo, mas a prova foi anulada. Bastante cuidado, não é que a questão foi anulada, é a prova. Houve um problema no concurso de procurador do município, do procurador jurídico, e a prova toda foi anulada, mas a questão não tá errada, tá bom? Então bastante cuidado aqui, essa questão tá certa, é uma questão muito legal que vai abordar um conteúdo aí para nós refletirmos sobre alguns pontos da Constituição, beleza? Então vamos lá. Com base na jurisprudência do STF e no texto constitucional, é correto afirmar que essa questão, eu adoro colocar questões assim, porque tem pessoas que falam assim, eu vou fazer VUNESP, eu não preciso me preocupar em estudar súmulas, estudar jurisprudência. O mínimo você precisa estudar, tá bom? Pelo menos aquelas que são consagradas, e na disciplina de constitucional, aquelas que são consagradas, o professor lhe aponta, tá bom? Pelo menos as principais, que podem, porventura, vir aparecer na sua prova, mas é importante que você tenha um conhecimento também, porque a cada ano que passa, a VUNESP ela vem apertando um pouquinho mais a chave. Se você vem fazendo prova dessa banca, você percebe que cada vez que passa ela está mais extensa, ela está mais comprida e ela vai cobrar de você assuntos diferentes. A prova, a cada momento que passa, ela fica mais inteligente, ela fica mais capciosa, justamente por conta da expertise da nossa banca, tá bom? Então vamos lá. A alternativa A. O rol dos direitos e garantias fundamentais é taxativo, comportando, porém, interpretação extensiva? Já está errado, você viu que não é taxativo, é exemplificativo. Vamos lá, alternativa B. Os chamados direitos fundamentais são apenas os direitos considerados de primeira geração, ou seja, os direitos civis e direitos políticos. Então vamos lá, você que está acompanhando nossa aula, eu vou fazer uma quebra nesse assunto aqui, porque é um ponto bastante importante para falar sobre as gerações dos direitos fundamentais. Eu vou aproveitar essa questão para resolver ela e vou emendar uma outra depois abordando exatamente esse assunto. Vamos lá. Quando nós estudamos os direitos fundamentais, você percebe que eles não foram positivados, criados todos juntos. Na verdade, a história dos direitos fundamentais era uma história que, ao longo dos séculos, os seres humanos foram conquistando direitos em face da administração, tá bom? Então, por isso, o estudo dos direitos fundamentais ela é feita em gerações ou dimensões, tá bom? Alguns usam geração, outros usam dimensões. Eu, pessoalmente, eu gosto de falar em gerações, mas tem pessoas que usam dimensão e da mesma forma tá certo, tá bom? É a mesma coisa. Então, os direitos fundamentais, eles são divididos em gerações. Existem hoje 5, 6 gerações, mas a VUNESP, ela fica para você nas 3 primeiras, que são as 3 primeiras gerações mais importantes. E aqui eu vou dar um bizu para você lembrar o que é tratado em cada uma das gerações. Isso esporadicamente aparece na sua prova. Vamos lá. Professor, como é que eu vou lembrar disso aqui? Então vamos lá. As 3 primeiras dimensões, cada uma delas vai tratar de um direito, de um grupo de direitos diferentes. E para você lembrar isso aqui, o que eu faço? Ó, que legal. Lembra da Revolução Francesa? Nós temos lá o lema maçônico dentro da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então perceba, liberdade, igualdade e fraternidade, os 3 pontos que são o lema da maçonaria no momento que participou da Revolução Francesa. Agora perceba, liberdade são os direitos de primeira dimensão, igualdade são os direitos de segunda dimensão, fraternidade ou solidariedade são os direitos de terceira dimensão. Se você lembrar do lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, você tem aqui os 3 primeiros direitos, as 3 primeiras gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, tá bom? Vamos lá. A primeira dimensão ou a primeira geração, ela vai trazer para nós os princípios da liberdade. Quais são os direitos que nós vamos conquistar aqui dentro da primeira geração ou dimensão? Direitos políticos e os direitos civis. Direitos civis e direitos políticos, eles dão a liberdade individual ao ser humano em face da administração. Tudo bem? E esses direitos foram evoluindo, chegamos à segunda dimensão. O professor não vai tratar todos os detalhes, por óbvio que é uma live, o professor não tem tempo para isso, mas o professor vai trazer os pontos mais importantes para você. Segunda dimensão. Como ele disse, segunda dimensão são os direitos de igualdade. Olha lá o lema, liberdade e igualdade. Aqui eu saio do pressuposto que os homens são todos iguais, pelo menos via de regra, tá bom? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter direitos econômicos,
direitos sociais e direitos culturais sendo tratados. Esses direitos de segunda dimensão, eles são direitos que, via de regra, eles precisam de uma atitude positiva do Estado, precisam de uma atitude que representa um fazer da administração. Só toma cuidado que a segunda dimensão, que são os direitos de igualdade, tem partes dela que exige do Estado não fazer, como, por exemplo, o direito sindical, que é um desdobramento lá do direito do trabalho. O Estado não pode interferir, então o direito sindical o Estado não interfere. Então, nesse caso, é um direito de segunda dimensão, mas a exigência do Estado é uma postura negativa, tá bom? Terceira geração ou terceira dimensão, nós vamos ter aí a solidariedade, também chamada de fraternidade. Aqui o que eu vou ter? A consagração de um grupo de direitos que nós chamamos de direitos difusos e coletivos, tá bom? São direitos que vão atingir um número indeterminado de pessoas. Olha os exemplos aqui que eu trouxe para você. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, defesa do consumidor, defesa da paz, autodeterminação dos povos, não intervenção na decisão de cada um dos povos, patrimônio comum da humanidade, progresso e desenvolvimento. Olha quantas coisas são tratadas aqui na terceira dimensão, tá bom? Mas um ponto é importante você lembrar. A VUNESP, às vezes, ela explora isso aqui também. O fato de você alcançar uma dimensão nova, ou seja, você sair da primeira e ir para a segunda, não quer dizer que você esteja abrindo mão dos direitos da primeira dimensão. Então funciona mais ou menos assim, ó. A humanidade lutou, trabalhou, fez protestos, fez manifestações, brigou com o Estado, conseguiu os direitos de primeira geração. A sociedade evoluiu, ela já tinha os direitos de primeira geração, ela conquistou os direitos de segunda geração. A sociedade continuou evoluindo, então ela tinha primeira geração, segunda geração, e ela atingiu os direitos de terceira dimensão. Perceba que quando eu atingi a segunda geração, eu não renunciei aos direitos da primeira. Quando eu atingi a terceira, eu não renunciei aos direitos da primeira, nem mesmo os direitos da segunda, tudo bem? Sob pena de uma figura que se chama vedação do retrocesso social. Então, os direitos que eu alcancei já dentro do texto da nossa Constituição e como evolução da humanidade, eles não podem ser retroagidos, eles não podem voltar atrás. Eu sei que voltar atrás é estranho, mas só para deixar bem claro, você não pode voltar ao passado, você tem que evoluir. Então, aqui, em homenagem à vedação do retrocesso social, os direitos já conquistados numa dimensão não podem ser perdidos quando eu, porventura, chegar à próxima dimensão, tá bom? Agora, vamos voltar, fiz o paralelo, vamos voltar à alternativa B, só para você ver que legal, ó. Os chamados direitos fundamentais são apenas os direitos considerados de primeira geração, ou seja, os direitos civis e políticos. Então perceba, tá certo, direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, são os direitos de liberdade, mas são apenas os direitos de primeira geração, ou seja, segunda geração e terceira geração não é direito fundamental? Tá errado aqui, todos eles, na verdade. Nós temos outras gerações, por exemplo, a questão da biomedicina, biotecnologia, questão da paz, questão de guerras, é bastante interessante aí, mas extrapola um pouquinho aí o conteúdo daquilo que nós nos propomos a trabalhar. Vamos lá, alternativa C. Os direitos fundamentais não são considerados como taxativamente elencados no texto constitucional, ao contrário das garantias constitucionais. Ou seja, o que está falando aqui? Ó? Direito fundamental não é taxativo. Ou seja, o direito fundamental é exemplificativo, e realmente está certo, mas a garantia constitucional ao contrário. Ou seja, se ao contrário e os direitos é taxativo, não é taxativo, as nossas garantias seriam taxativas, ou seja, os direitos fundamentais, o que está na questão, os direitos fundamentais seriam um rol meramente exemplificativo, mas as garantias seriam um rol taxativo. E isso não está certo, está errado, tá bom? Por quê? Porventura, o Brasil pode ser signatário de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado em 2 casas, 2 turnos, 3/5 de seus membros, que traga uma nova garantia, que traga aí, por exemplo, um novo remédio constitucional, tanto administrativo quanto judicial,
Tudo bem? É possível. Vou te dar um exemplo. Quando o professor começou a estudar o direito, lá em 2006, direito de acesso à informação não era visto como um remédio fundamental, não era visto como um remédio administrativo. Ao longo da evolução desses anos, a doutrina se posicionou e falou, não, o acesso à informação, ele é um direito que garante, na verdade, é uma garantia fundamental, porque permite o indivíduo acesso à informação pública e à informação do seu interesse pessoal, tá bom? Então, perceba, o direito, ele não é constante, ele não é fixo, ele vai sofrendo evoluções conforme aí a doutrina, conforme o judiciário vai decidindo, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui também a alternativa D, das normas definitoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata? Perfeito, perfeito. Aqui a banca transcreve o próprio preceito do artigo 5º, parágrafo 1º. Como ele disse, ela sempre transcreve esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, e aqui a nossa última figura. O Brasil não se submete à jurisdição do TPI? Pelo contrário, o Brasil se submete, ele aceita a jurisdição do TPI. Tudo bem até aqui? Agora vamos lá, nós vamos abordar aqui uma outra questão muito bacana para você, já que nós estamos falando aqui das nossas figuras das gerações dos direitos fundamentais. Essa questão aqui, ó, olha que legal, questão 2002, tá bom? A história dos direitos fundamentais pode ser dividida em gerações, também conhecidas como dimensões. Cada geração ou dimensão é produto de processos de lutas e reivindicações que culminaram na incorporação pelos textos constitucionais dos direitos invocados pela coletividade. A terceira geração, ou dimensão, tem início no período posterior após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir da segunda metade do século XX. Assinale o direito fundamental que corresponde a esse período. Então perceba, nós estamos buscando aqui quais são os direitos que são direitos fundamentais que são consagrados da nossa terceira geração. Professor, como é que eu vou lembrar disso aqui? Bem simples, é só você lembrar que nós temos primeira dimensão, liberdade, o professor vai até colocar aqui na tela, a primeira dimensão, liberdade, segunda dimensão, igualdade e terceira dimensão, nós vamos ter a fraternidade, tá bom? Fraternidade, também chamada de solidariedade. Agora, você percebe que ele não quer qual é o conjunto de direitos que eu estou protegendo. A sua prova, ela quer o direito fundamental, que corresponde ao pedido. Vamos lá. Democracia. Democracia, ela faz parte ali da estrutura política, não é terceira dimensão. Liberdade, primeira dimensão. Proteção jurídica do patrimônio genético aqui, ele é quarta dimensão, tá bom? Patrimônio genético é quarta dimensão para alguns doutrinadores. E nos sobra meio ambiente ecologicamente equilibrado. Meio ambiente ecologicamente equilibrado é a nossa resposta certa nesse caso. Então, quando nós temos o meio ambiente equilibrado, ele traz para nós o direito de fraternidade ou solidariedade.